é pobre e anda a pé, mas o pobre vê nas estradas. Eu fiz questão de botar um pouquinho de Luiz Gonzaga para começar um fórum nordestino, falando que automóvel não sabe o que é, se é homem ou se é mulher. E aí, para começar, queria passar um pouco pela história da mobilidade mesmo. No começo, a gente tinha o pedestrianismo e parece que sempre foi natural andar. Não era natural ser pedestre, é natural andar, mas ser pedestre, caminhar numa cidade, foi algo que foi sendo desenvolvido com o tempo. Começou em Londres, quando começaram a fazer os primeiros calçamentos de vias. Então as cidades começaram a ter mais permeabilidade e as pessoas tinham mais... saíam mais de casa para ir para outros locais e até começou as pessoas a realmente andar. Existiam os andarilhos, mas começavam as pessoas a andar para apreciar a cidade e tudo mais. E isso foi bem flagrante quando em Paris estava vivendo uma grande crise e Napoleão queria uma solução e o prefeito de Paris disse: deixa eu fazer o seguinte, deixa eu destruir a cidade inteira e vou reconstruir ela todinha, pode ser? Pode ser. Ele criou grandes bulevares que eram para o exército de Napoleão passar. E esses bulevares viraram pontos de atração de pessoas que estavam agora sempre andando na rua e passando por ali. Então as pessoas saíam pela Europa e tal para ir visitar Paris muitas vezes para saber que aquela cidade era uma cidade caminhável. E o caminhar na cidade, ele veio junto com uma maior repressão, por exemplo, coisas que a gente não percebe, mas com a opressão feminina. As mulheres começaram a ser cada vez mais assediadas nas cidades porque estavam sempre andando e geralmente quem frequentava as ruas eram prostitutas. Então a mulher, por simplesmente andar, acabavam sendo confundidas com prostitutas e começavam a ser assediadas e isso ficou flagrante e tal nessa época, que acabou que o pedestrianismo começou realmente com homens andando exatamente por essa opressão feminina desde o começo, né? E essa opressão que a gente percebe, inclusive nas ruas hoje em dia, as mulheres até hoje sofrem essa opressão e, inclusive, seja lá qual o modal, né? O transporte público começou a ser desenvolvido, existia o transporte sobre trilhos nas cidades, mas era transporte de carga, até que alguém teve uma excelente ideia de por que não levo também pessoas? E isso foi foi desenvolvido ali na Inglaterra, e as pessoas começaram a pegar os trens para deslocar as cidades. E aí já começou a mudar alguns hábitos. Por exemplo, as pessoas não sabiam como lidar. O fenômeno do elevador que a gente tem hoje, de ficar trancado no elevador com as pessoas, a gente sente aquela inquietação. Isso era no transporte coletivo. Hoje em dia a gente já venceu isso. A gente praticamente entra no transporte coletivo sabendo que vai ter um bocado de gente lá mesmo e a gente senta tranquilo. Na época não, era a sensação de estar sempre no elevador, então as pessoas não sabiam se tinha que cumprimentar ou se não tinha que cumprimentar e por aí ia. Ela encurtou o tempo de distância, então a gente não media mais o tempo na passada. Agora a gente mede o tempo desconectou da distância. Então, eu não levo mais 3 dias para chegar de Greenwich para Londres. Agora eu levo algumas horas. E isso começou a mudar. E essa mudança foi tão grande que as pessoas começaram a ver as diferenças que tinham nos relógios. Então, a pessoa estava numa igreja que tinha um relógio central em Londres, e quando chegava em Greenwich tinha outro horário. Então, começou uma padronização dos horários, e aí que a gente criou, né, inclusive o fuso horário, né, do meridiano Greenwich, foi criado nesse momento para poder marcar a partir daqui, e depois padronizou. E começou a primeira diferenciação de classes. A gente chegou e agora tem um vagão da classe C, o vagão da classe B, né, o porão e por aí vai. E o da classe A, obviamente, acolchoado. No final do século XIX, surgiu a bicicleta, e com ela começou a mudar um pouco, porque ela começava a dar velocidade às pessoas que você obtinha com trem, mais ou menos. Os trens nunca foram tão rápidos naquela época. Dizem que na Europa tem um pouco da bicicleta, das pessoas poderem começar agora a conhecer pessoas de cidades vizinhas, né? E andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo. Já dizia a feminista Susan Anthony,
que foi exatamente com ela que a mulher começou a ter mais liberdade e alcançar, sair mais de casa, não ser tão assediado porque é mais rápido, porque conseguia, enfim, conseguia agora fugir de casa e ir para um vilarejo vizinho. Então ela começou a dar liberdade para mulheres e outras liberdades das vestimentas, né? Tipo, as mulheres usavam grandes saias e tal, e aí começaram a ser permitidas usarem saias mais curtas, mais calças compridas, né, saias mais leves para poder usar a bicicleta. Nessa época estava lá, né, as pessoas começando a sentir uma nova sensação, as bicicletas estavam tomando um pouco a cidade, e aí subitamente a era do automóvel. O monstro transformador irrompeu, bufando por entre os escombros da cidade velha, e tudo transformou, com aparências novas aspirações. A imprensa, arauto do progresso, e a elegância, modelo de snobismo, eram os precursores da era automobilística. Mas ninguém adivinhara essa era. Para que ele se firmasse, foi necessária a transfiguração da cidade. E a transfiguração se fez. Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, os impostos aduaneiros caíram e, triunfal e desabrido, o automóvel entrou arrastando desvairadamente uma catadupa de automóveis. Agora, nós vivemos positivamente nos momentos do automóvel, em que chofer é rei, é soberano, é tirano. Graças ao automóvel, a paisagem morreu. Passamos como um raio de óculos esfumaçados por causa da poeira. A natureza recolhe-se humilhada. Esse texto aqui ele não foi escrito ontem, esse texto foi escrito em 1911 por João do Rio. É um texto muito maior, esses são trechos, e a era do automóvel. E nessa época tinham 30 automóveis no Rio de Janeiro. Então imagina o que é que João do Rio não falaria hoje sobre a era do automóvel, que realmente está firmada, e o texto continua atualíssimo. E aí a gente vem o retrato do porquê elas cada vez se firmam mais. Eu chamo isso aqui o retrato distorcido, vou explicar por que distorcido, da mobilidade urbana atual. Os poderosos dentro de automóveis, os poderosos usando sua força bruta para passar por cima esmagar o tempo, esmagar a liberdade das pessoas de transitar, esmagar tudo, e com dinheiro, poder. Então a gente tem aqui um retrato claro que é tipo dois governadores, o governador de Pernambuco e o governador da Paraíba, onde a Jeep está ali quase na fronteira, um ministro de Estado e a presidente para inaugurar aí uma fábrica de automóveis. Eu não lembro da última vez que um presidente inaugurou uma fábrica de bicicletas. E tem um detalhe aqui, dois detalhes. A pessoa que está ao volante não tem carteira de habilitação, né? Bem característico do que a gente enfrenta no trânsito. E essa aqui é com certeza a maior lotação que você vai ver um Jeep ter 4 pessoas num carro. Mais do que isso não vai passar, vai ficar sempre dois no máximo e pronto. E aí a gente tem dados que mostram, na Europa, por exemplo, 340 bilhões de euros são gastos com externalidades do uso do automóvel, a poluição, mortes no trânsito, colisões e, claro, o tempo perdido no trânsito. Esse aqui, em São Paulo, são 40 bilhões que São Paulo perde no trânsito apenas pela produtividade, perda de produtividade. A gente não está contando qualquer outro fator. E aí, o final da minha primeira parte, vai entrar o Guti, que é: o motor mediatiza sua relação com o meio ambiente e logo o aliena de tal maneira que passa a depender do motor para definir o poder político. O usuário está condicionado a crer que o motor aumenta a capacidade dos membros de uma sociedade de participar do processo político. Ele perdeu a fé no poder político caminhar, ou seja, o usuário do automóvel, o usuário da energia massiva, ele perdeu fé nos seus próprios membros, ele não sabe mais o que é transformar a cidade, ele não sabe mais o cheiro que a cidade tem dentro do automóvel, ele não sabe mais, ele acha que tudo na cidade tem que ser feito para ele. Ele perdeu realmente a fé completa no que o caminhar, o pedalar, o usar a própria energia faz e transforma a cidade. E aí, dentro do livro, né, de qual a gente fala hoje, né, a bicicleta no Brasil, as cidades do Nordeste que entraram, nós temos Aracaju. Aracaju, que se vocês estão aqui e não sabem, um pouco da razão de o Fórum Nordestino existir reside em Aracaju. Quando já fazia o Fórum Sergipano, ainda faz, aconteceu esse ano, ainda em outubro, aqui no começo de outubro, os Fórum Sergipano da bicicleta, e daí nasceu muito da instiga. Eu fui para Aranha perguntar para Aranha,
vamos fazer o Fórum Nordestino, pô, já faz o Fórum Sergipano, já tem toda a expertise, aí vamos fazer o Nordestino. Aí ele, o pessoal lá de Fortaleza também está falando isso aí e tal. Aí a gente já, opa, né? E aí a gente começou a dar aquela integrada, e Aracaju, realmente, Dani acabou de falar aqui, tem uma boa infraestrutura cicloviária, tem algumas... tem estação de aluguel de bicicleta, mas mesmo assim Aracaju, a capital da menor, né, do menor estado brasileiro, tem lá a maior concentração de automóveis per capita. Então, mais que São Paulo. Fortaleza que também estava no burburinho, também entrou, muito porque das associações que estão participando, as 3 aqui realmente são integradas ao UCB, as 3 são formalizadas, e as demais ainda estão surgindo. Então, Fortaleza entrou. Fortaleza que, pelo que eu estava entendendo da conversa, era muito parecido aqui. Mário, que pedalou lá e cá, é assim mesmo, porque a primeira coisa que chegou aqui nas conversas internas, do pessoal que chegou de Fortaleza, do pessoal de Aracaju, tudo, a primeira coisa, já briguei com os motoristas no caminho. Já. E aí hoje, aqui Jason, cadê Jason? Jason foi atropelado por um táxi? Foi, Jason? E a gente hoje também, trazendo o bicicletário, o táxi atropelou o bicicletário. Eu nunca tinha pensado que isso foi... Você viu o tamanho do bicicletário, a gente estava trazendo numa bicicleta e eles conseguiram atropelar. Então, se Fortaleza está igual, Fortaleza realmente precisa dar uma melhorada. Nós... e aí, quando o Daniel Guto pediu para mim uma foto que representasse Recife, eu fiquei assustado no livro, porque todo mundo fez... As 2 fotos anteriores, aquele sol e tal, em Aracaju, uma ciclovia em Fortaleza, eu fiz... Só eu escolhi o pior local do mundo para atravessar, para representar Recife. Olha aí, 1000 ciclistas passando num local que é altamente rodoviarista aqui na cidade, que é a nossa Avia Mangue. E Recife, bom, já apresentei Recife, estamos aqui. Recife, onde as pessoas são atropeladas quando estão vindo para o Fórum Nordestino. E aí onde eu queria chegar, onde eu acho que todo mundo sonha um dia, talvez não seja realmente Amsterdã mesmo, mas um pouco como Amsterdã. Então, lembrar que, tipo, Amsterdã nem sempre foi Amsterdã. Isso aqui já rolou na internet. Amsterdã um dia foi Recife. Amsterdã Recife e agora é Amsterdã, que a gente conhece, que a gente se inspira e que a gente pensa em copiar sempre nas nossas ações. E Amsterdã conseguiu, através do que a gente está aqui para fazer. A gente conseguiu, com muita mobilização, conseguiu fortalecendo realmente uma cultura de bicicleta. Eles fizeram diversos tipos de ações, desde compartilhamento de bicicleta gratuito e sem estação e sem nada, e simplesmente identificação da cor da bicicleta, mas principalmente porque lá havia uma destruição do patrimônio público, que eu imagino que todo mundo aqui esteja passando em suas cidades. Sim, deixa eu perdoar aqui as outras 3 cidades, porque não estão no livro, eu não pude apresentar as fotos, Salvador, né, Natal e Maceió, mas continuando. Rio Trânsito, e a gente aqui vivendo as mesmas coisas. Enquanto em Fortaleza passamos um viaduto por cima do Ocó, nós aqui temos um viaduto gigante chamado Via Mangue, que passa por cima do Mangue para criar um cinturão de proteção para o Mangue, né, ou qualquer papo que seja uma via que custou mais quase o dobro do que o plano diretor cicloviário poderia se fosse implantado. Então a gente está aqui para isso, e a gente já existe assim. Aqui, Massa Crítica Recife, imagino que as massas têm que ser fortalecidas nas outras cidades, imagino que tenham massas em suas cidades. A gente da Amiciclo, pelo menos, surgiu de dentro de uma massa. O pessoal da Ciclovida, no livro, falava sobre a revitalização da massa crítica, a recriação, né? Então, muito importante esse movimento para tentar mudar. Porque a gente sabe que bicicleta a gente está aqui para fortalecer ela enquanto veículo, enquanto muito mais do que o próximo. E aí, quem somos aqui mais uma vez? Nós somos a Amiciclo, Recife, Associação Metropolitana de Ciclistas, estamos coordenando o fórum, somos a Ciclo Urbano, que estamos aqui integrando e apoiando e, na verdade, também coordenando o fórum junto conosco. A Ciclovida, que também nossos coordenadores todos sempre integrados. A CIRNE, de Natal, Rio Grande do Norte,
a Mobicidade de Salvador, que também estamos todos integrantes. A novíssima, cheirando ainda a álcool ciclomobilidade, está saindo agora do berçário e já é bom para começar no fórum, né? Para a gente se integrando e conhecendo as demais associações. A gente vai ter esse espaço aqui para conhecer o trabalho do outro, para se inspirar no trabalho do outro, seja bem copyleft, seja... então, estamos aqui todos juntos para melhorar. O Bike Anjo, nosso apoiador Bike Anjo Nacional, aqui, Paipa está ali presente, e a gente também sempre... a gente participou de uma ação junto, aí foi engraçado que tipo, a gente, na hora de escolher, tinha que escolher uns sonhos no papel, né? Aí o sonho que a gente olhei assim, tinha assim, transformar cidades através de bicicletas, e o outro era humanizar as cidades. Aí eu fiz, pô, vamos escolher transformar as cidades, tá a Paipa com o papel na mão, ei, peraí, esse é o papel da bicicleta aí. Então, o mesmo papel, a UCB, a União Ciclista do Brasil, que todos aqui podem se associar gratuitamente, as associações, é bom que se associem também, vamos fortalecer o grupo da UCB, fortalecendo a bicicleta e fortalecendo um grupo nacional. E para quem a gente vai fortalecer as bicicletas? Vamos fortalecer para o trabalhador, para que ele use todo dia, vamos fortalecer para as pessoas usarem ela para o trabalho, vamos fortalecer para que o empresariado consiga chegar, né, com seu cafezinho, para a mulher andar com segurança, também a criança e estudante. Vamos fortalecer a bicicleta para quem ama e que carrega seu amor, e vamos fortalecer para todo mundo. Então vamos lá, fortalecer a bicicleta no Nordeste aqui, beleza?